Olá pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso. Se vocês se recordarem aí, vão lembrar que quando a gente estudou sobre corrente elétrica, um dos efeitos da corrente que eu mencionei com vocês era o efeito magnético, né? E é isso que a gente vai estudar hoje, né? Dando continuidade aqui ao nosso estudo de magnetismo, qual que é a relação entre corrente elétrica e o campo magnético, né? O campo de indução magnética, que também é outro nome que a gente vai adotar. Mas antes disso, só um detalhezinho que faltou aí no último vídeo que eu gravei para vocês, que é em relação ao campo uniforme, né? Então já vamos aqui à apresentação. Bem tranquilo aqui, bem simples da gente entender, né? Que é o campo uniforme, no caso o campo magnético uniforme, ou campo de indução magnética uniforme, né, que é outro nome comum, como eu já disse para vocês, é muito semelhante à ideia ao que nós vimos lá no campo elétrico, né? Em que aspecto? Então suponha que eu tenho aqui um ímã, né, em forma de U, né? E aí nós temos aqui o polo norte e aqui o polo sul desse ímã. Nós vemos aqui como são essas linhas, né, orientadas, de acordo com o que a gente já viu, externamente, né, saindo aqui do norte, entrando no sul. No interior do ímã, isso tem continuidade dessas linhas, então é só para a gente entender mesmo essa ideia de saindo aqui do norte, né, e chegando no sul. E veja que essas linhas, elas são paralelas, aqui na região entre, né, esses dois braços aqui do ímã, elas são paralelas, igualmente espaçadas. Então, isto, quando a gente tem essa configuração, quer dizer que nós temos um campo uniforme. Nesse caso aqui, então, um campo magnético ou indução magnética uniforme. Ok? O que quer dizer isso? Que o vetor campo magnético, aí é o vetor mesmo, né? Intensidade, direção e sentido, é o mesmo em todos os pontos daquela região. Certo? Então, é nesse aspecto, né, que a gente pode fazer um paralelo lá com o campo elétrico uniforme, ou seja, são ambos, né? Em ambos aí nós temos essa mesma configuração, um campo com mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos ali, ok? Então, é claro que isso é importante, porque quando é uniforme, é muito bem estabelecido, muito bem determinado, e a gente consegue ali trabalhar melhor, né, até do ponto de vista aí de utilização desse tipo de campo magnético. É claro também que os que não são uniformes têm a sua relevância, a sua importância e a sua aplicabilidade, certo? E partindo aqui para o que a gente quer, né, exatamente agora, deixa eu só pegar aqui para nós já uma simulaçãozinha que vai ajudar a entender aonde eu quero chegar, né? Então, imagina que a gente tem a seguinte situação. É claro que isso aqui a gente poderia fazer no laboratório, né, físico também. Aqui nós temos uma simulação onde a gente pode visualizar isso nesse momento aqui. Eu tenho aqui uma bateria inicialmente, né? Vamos supor que ela estaria com um dos polos aqui desligados, por isso está ali 0 volts, né? Em relação à alimentação do meu circuitozinho aqui. Mas eu posso controlar isso nessa chave e eu tenho uma bússola aqui, ó, tá indicando do jeito que ela está, ela só estaria indicando aqui um campo magnético externo da Terra, do planeta, como por exemplo, né? Agora, e se eu ligo aqui essa bateria? Quando eu faço isso, eu vou fazer com que passe uma corrente elétrica, essas bolinhas aqui representando os elétrons em movimento, né? Com que passe uma corrente elétrica através desse material, né? Desse fio enrolado aqui, dessa bobina colocada aqui pra gente. Agora, se eu pegar a bússola aqui e movimentar, essa agulhinha imantada, né? Ela vai indicar a orientação do campo e uma alteração, né, em relação ao campo. Porque agora eu tenho um campo magnético aqui e só pode ser atribuído a esse movimento de cargas elétricas através do condutor. Então é isso que é o ponto-chave aqui agora para a gente. O que a gente já percebeu, o que a gente já pode perceber? Quando eu liguei aqui, então agora eu tenho mantido uma diferença de potencial, consequentemente vou ter uma corrente elétrica fluindo aqui através do meu circuitozinho, através dessa bobina, e a indicação da bússola ela mudou
quando eu atribuí essa diferença de potencial, certo? O que pode ter feito, né, essa indicação da bússola mudar? O aparecimento aqui de um campo magnético. Então, quando eu forneço aqui, quando eu tenho uma corrente elétrica percorrendo essa bobina, isso originou um campo magnético, ok? E eu consigo falar até da orientação aqui desse campo magnético. Como nós vamos ver mais daqui a pouco, né? A gente tem uma regrinha que é chamada de regra da mão direita, que ajuda a determinar a intensidade desse campo. Então veja que esse lado aqui voltado, né, para a bússola, a agulha aqui norte, né, esse a gente chama de norte, essa parte da agulha imantada, está direcionada para esse ponto. Então aqui eu só posso ter o quê? Um sul magnético, né? E aqui o contrário, ó, se eu venho aqui para o outro lado, eu poderia acompanhar aqui indicando, mas se eu venho para o outro lado, o lado norte da agulha imantada está apontando para o outro lado, e agora o sul direcionado ali para a bobina. Se o sul dessa agulha imantada está direcionado para a bobina, é que aqui eu teria um polo norte magnético, né? E as próprias agulhinhas aqui indicando o campo já nos dariam também essa ideia que eu estou aqui mostrando para vocês, ok? E se eu viesse agora, ó, e modificasse, ao invés de 10 volts, eu tivesse menos 10. O que quer dizer isso? Eu estou invertendo aqui, né, os polos, né? O menos aqui é só para inverter o polo. Aqui a figura, a animação, né, a nossa simulação, se vocês observarem, ó, que o polo positivo está aqui, ó, ele já vai inverter para lá, tá vendo? E obviamente que você fazendo isso inverte o sentido da corrente, né? Veja que a bússola ali, ó, já mostra para a gente essa indicação, né? Agora aqui eu teria o norte, consequentemente o lado sul aqui da agulha imantada está direcionado para cá, e do outro lado o contrário, né? Eu teria o sul e o norte ficaria indicado para lá, e a gente poderia brincar aqui movimentando essa bússola, né? Essa agulha imantada aqui, e ela registraria como é que é o campo magnético em cada ponto aqui, né? E aqui a gente ainda pode explorar um outro detalhe, né? O que acontece se ao invés de uma corrente contínua, né, ou uma tensão contínua, como nós temos aqui, uma bateria, uma pilha convencional, eu tivesse uma rede alternada. Então, olha que interessante, olha o que vai acontecer, né? Se nós temos uma rede alternada, o que vai acontecer é que a cada alternância ali, né, cada ciclo, vamos dizer assim, eu teria a mudança na indicação da bússola. Porque agora os elétrons eles ficariam ali oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, né? E aí, como eles vão ficar ora num sentido, ora no outro, essa mudança é sentida também em relação ao campo magnético, ok? Isso é interessante para a gente, sobretudo quando a gente for falar de indução eletromagnética, né? Que é um outro um campo que a gente vai estudar mais adiante, uma outra parte aqui da disciplina, desse estudo, né, do magnetismo e convergindo para o que a gente chama de eletromagnetismo, certo? Mas voltando aqui à nossa apresentação, né, vamos pausar aqui e voltar à nossa apresentação. Deixa-me pegar aqui melhor para vocês. Isso. Então nós temos, né, isso foi observado inicialmente por Ørsted, né? Segundo nos relata a história, ele estava fazendo experimentos com corrente elétrica, quando ali ele deixou, ele tinha uma bússola, né, na sua bancada. Quando ele ligou ali o circuito, ele percebeu que a indicação na bússola ela mudou. Poxa, se essa indicação aqui mudou, é porque eu tenho um outro campo magnético que não o campo terrestre, né? Magnético terrestre, que é o que a bússola indica. Isso até já nos leva a pensar o seguinte: se eu estiver próximo aí a determinadas redes aí com uma corrente um pouco mais intensa, eu teria um campo mais intenso, então eu tenho também que dar uma olhada ali se isso não está interferindo na leitura de uma bússola, né? É uma ideia que a gente pode tirar aqui desse caso. Isso ele observou em 1820, né? O Ørsted observou em 1820. E aí a gente pode, pensando aqui no que ele observou, pegar essa representação. Vejam só, inicialmente eu teria ali uma bússola indicando então o campo magnético terrestre. Inicialmente aqui o circuito está aberto, então não tem corrente fluindo através do circuito. Agora, quando ele liga aqui o circuito, faz a conexão, a indicação mudou para essa, né?
Então, o que ela está representando? Nesse caso aqui, está representando o campo magnético resultante, né? Porque eu tenho o campo magnético terrestre, mas o campo magnético devido à corrente que passa através do condutor ali, que está sobre a bússola, né? Então, o que ele indica, é claro que eu posso ter uma corrente aqui, fazendo com que esse campo seja muito mais intenso que o terrestre, por exemplo. Aí, esse vetor ele vai variar aqui de acordo com essas questões, ok? Mas o que ele indica ali para a gente, o que a bússola estaria indicando, é a orientação do campo magnético resultante, uma vez que eu teria o campo magnético terrestre e o campo magnético devido à corrente elétrica que passa ali através do condutor. A gente pode então dizer que toda a corrente elétrica, né, gera no espaço que envolve um campo magnético. Essa é a conclusão que ele chegou, né? Toda a corrente elétrica gera um campo magnético ali no espaço que a envolve, ok? Esse é o efeito magnético da corrente que a gente viu lá quando começamos a estudar a eletrodinâmica. Uma aplicação que a gente tem importante disso são os eletroímãs, né? Eu até gosto dessa imagem pelo seguinte: imagina só se ao invés de um eletroímã ali, eu tivesse um ímã permanente, né? Tirar todos esses pedaços de metal aí, como é que seria isso? Teria que arrancar eles ali à mão, né? É lógico que isso seria completamente inviável, né? Agora, se eu tenho um eletroímã, veja que tem cabos ali, né? Ligando a uma cabeça ali desse ímã que está pegando esses metais. Se eu tenho um eletroímã, quando a corrente passa através daquele material, eu tenho um campo magnético. Quando a corrente cessa, quando eu desligo ali, abro o circuito, eu não tenho mais o campo magnético. Então aqueles materiais vão simplesmente cair, né? Isso é muito comum em filmes, por exemplo, quando a gente assiste aí de filmes de ação, né? Na década de 90 aí, Van Damme e outros. Você tinha sempre lá uma situação que acontecia no ferro velho, não sei porquê, né? E aí você ia lá, pegava um carro e jogava lá numa prensa, geralmente tinha um herói ali dentro, ele tinha que sair, sempre saía, né? Mas essa cena era muito comum, onde eu tinha a aplicação lá de um eletroímã levantando esse carro e colocando lá naquela prensa, né? Mas o efeito aqui importante para a gente é justamente esse: eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho um eletroímã, se as correntes cessam, né, deixa de ter um ímã ali atuando. E aí nós podemos pegar aqui algumas equações, algumas leis que nos ajudam a calcular esses campos magnéticos, a intensidade desses campos magnéticos. E a primeira delas, né, que a gente vai apresentar, é a chamada lei de Biot-Savart, né, dois físicos aí franceses. E ela diz o seguinte: se eu tenho um condutor percorrido por uma corrente elétrica, e eu quero saber a intensidade desse campo ali num certo ponto, né, P, como está na nossa figura, e esse campo, né, está ali orientado. Veja que eu tenho ou melhor, e esse vetor está ali orientado, né? Veja que eu tenho aquele vetor D ali, né? Esse ponto está a uma certa distância, com o vetor ali fazendo um certo ângulo com esse pequeno delta L ali, esse pequeno segmento do fio, fazendo um certo ângulo θ. A intensidade desse vetor de indução magnética é dado por essa relação. Mi I delta L seno de θ sobre 4πd ao quadrado. Parece uma coisa absurda, gigantesca, né? Quem for fazer física, engenharia, outros cursos aí da área de exatas no ensino superior, verá isso aqui de uma outra forma, utilizando o cálculo diferencial integral, que é muito mais simplificada a equação na hora de escrever, e aí a gente tem que calcular isso aí também de forma muito mais precisa até, né? Mas aqui a gente pode pensar o seguinte: o I é essa corrente que está percorrendo o fio, delta L seria um pequeno segmento aqui do fio. Então, qual é o campo devido a esse segmento? Não é nem o fio todo, não é? Mas a esse segmento lá no ponto P. Seno do ângulo θ, que esse segmento está fazendo com o ponto, com esse vetor que orienta ali, que localiza ali aquele ponto para a gente, e 4πd ao quadrado, onde D é justamente essa distância ali, certo? O Mi, ele é algo importante aqui, que é a permissividade magnética do meio, né? Então, no caso do vácuo, essa permissividade, ela vale 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Aqui é bom que a gente já pode pegar, né, qual é
a unidade de medida, né? No caso do vetor indução magnética ou campo magnético. A unidade é o Tesla. Esse T aqui, então, é Tesla. É metro, né? Unidade de comprimento, ampere, unidade de carga elétrica. Então, essa é a unidade composta aqui da permissividade, ok? Felizmente, nós vamos usar pouco essa relação. Eu só tinha que apresentar ela para vocês, né? É importante conhecer, mas nós usamos pouco ela. Tem outras mais simples para casos particulares que acabam sendo mais utilizados aqui do ponto de vista do ensino médio, mais cobrados de vocês também. Mas é importante conhecer essa lei de Biot-Savart, certo? Agora, ir para casos particulares, como eu disse, que aí a gente poderia usar a lei de Biot-Savart, mas sem outra é, derivada aqui, que seria a lei de Ampère, que é mais interessante, né? Então, é um caso particular, eu tenho um fio retilíneo muito longo, né? E eu quero calcular o campo gerado por esse fio, né? Se eu pegar aqui, ó, a corrente elétrica orientada dessa maneira, aqui para cima na nossa referência, essas agulhinhas iam orientar dessa maneira, né? Isso tem aqui um significado. Então, se eu colocasse essas agulhas imantadas aqui sobre uma mesa e eu tivesse um fio aqui retilíneo muito longo e passasse uma corrente elétrica nesse sentido, né? Como é que essas agulhinhas iriam se orientar? Ou seja, como é que pequenas bússolas aqui iriam se orientar? Elas se orientariam dessa maneira, né? E aí a gente consegue concluir que, na verdade, essas linhas aqui de indução magnética em torno desse fio, elas geram círculos concêntricos, né? Onde o centro é o próprio fio condutor, tá? Então a gente pode ver isso aqui melhor, ó. Então eu teria várias linhas concêntricas. É claro que a cada distância dessa aqui em relação do fio, a intensidade do campo ela é diferente. Mas essas linhas de indução teriam esse formato. Então, círculos concêntricos cujo centro é o fio ali condutor, certo? E aí, como é que a gente determina a orientação do campo magnético nesse caso, né? Vocês, na verdade, isso aqui vai valer sempre, mas até lá para a lei de Biot-Savart, é a gente utilizar a regra, desculpem, da mão direita, né? Então, o meu polegar, ele deve indicar o sentido da corrente elétrica, mão direita, hein? E os outros dedos, não deixa a reversão aí da câmera enganar às vezes, né? E os meus outros dedos, ó, indicar a orientação do campo, tá? Então, o meu polegar é o sentido da corrente e os outros dedos a orientação do campo. Então, é dessa maneira que a gente determina a orientação. Então, veja lá como é que fica. Ó. Nesse caso aí, eu teria então o polegar ali para cima. Olha como é que fica, né? O meu campo magnético, dessa maneira. Ele é tangente a essas linhas. Então, em cada ponto, tangente às linhas, aí eu teria esse campo magnético, indução magnética orientado dessa forma. O fio sumiu aqui por causa. Sempre que a gente volta acontece isso, né? E uma outra vista que é mais interessante aqui, às vezes, para a gente, sobretudo do ponto de vista de quando a gente vai fazer alguma prova, alguma coisa, né? Porque ali eu estou pensando no plano, naquele papel que eu estou olhando. Então, é muito comum aparecer essa vista superior, né? Essa vista aqui de cima. E aí, esse pontinho aqui ó, quer dizer que a corrente está saindo do plano. Então ela está saindo do plano que você está olhando. Então seu polegar vai ficar dessa maneira. Ela poderia estar ao contrário, poderia estar entrando. Aí a gente coloca um xizinho ou uma cruzinha, alguma coisa assim, né? Então ela está saindo desse plano aí. Então eu colocaria meu polegar, né, indicando que está saindo do plano e ia usar a regra aqui para determinar a orientação do campo, que ficaria dessa forma, ok? Sempre lembrando que esse vetor será tangente ali, né? E lateralmente, ó, novamente colocaria meu polegar no sentido da corrente. E aí do lado direito ali do fio está entrando, enquanto do lado esquerdo estaria saindo, né? Neste caso, o fio coincide com o plano da nossa apresentação. Então esse fio está ao longo aí do plano aí do quadro, da apresentação, da folha, né? A gente poderia pensar diferentes situações assim. E aí do lado, né, direito ele está entrando, enquanto do outro lado ele está saindo. É só vocês fazerem aí que vai dar certo, vocês perceberem isso que eu estou falando, ok? Mais uma vista aqui que a gente pode ter. Nesse caso aqui estaria para baixo, ó.
Aí, se eu desenhar um plano aqui que passa, né, pelo fio e passa pelo ponto P, esse vetor campo magnético ou indução magnética ele vai ser perpendicular a esse plano. Então tá aí o plano, ó. Esse vetor ficaria perpendicular ao plano. E como é que fica o sentido? Justamente determinado pela regra da mão direita. Então vai ficar assim aqui na nossa ilustração, né? E a intensidade? A intensidade ela depende, ó, aí muito mais fácil essa expressão, né? μI, ou seja, permissividade, né? Magnética aí do meio, e corrente elétrica, 2πd. Quem que é o D? O D é a distância desse ponto até o fio. Lembra aquelas circunferências concêntricas que eu tinha lá? Então, e aqui obviamente também, mas é porque não está aparecendo na figura, né? Para cada distância daquela, né, em relação ou você pode até pensar, né, naquelas circunferências, aqueles raios lá, né? A cada distância daquela até o ponto de interesse, eu teria uma intensidade diferente. Veja que é inversamente proporcional à distância, né? Quanto mais eu me afasto ali do fio, menor é a intensidade do campo magnético, ou da intensidade do vetor indução magnética. Ok? Tá aí também, repetindo aqui pra gente, no caso do vácuo, né? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Ah, se não for o vácuo, aí eu tenho, né, que conhecer, tem que ser fornecido pra gente esse valor. É bom lembrar desse aqui, mas muitas vezes também é fornecido. E no caso de uma espira circular, né? No caso de uma espira, nós temos a regra da mão direita, isso vai ser sempre, né? Para a gente determinar a orientação do campo, é claro. Então, olha lá, vamos supor que eu tenho a corrente nesse sentido aqui, em cima ali no sentido anti-horário, se eu pegar só a parte da espira, né? Embaixo no sentido horário. Então, a orientação do vetor, a direção é perpendicular ao plano da espira. Beleza, né? E o sentido? Determinado pela regra da mão direita. Então, eu pego lá, ó, regra da mão direita, né? Então, eu vou fazer, ele vai estar ali, né? Saindo daquele plano, no caso ali da de cima. E na de baixo, ó, ele está entrando em relação ao plano de cima, que eu estou olhando, e saindo embaixo, né? É claro, a gente poderia desenhar dessa forma. Aqui eu estou olhando esse plano de cima, de acordo com o sentido da corrente, né? E aí ele está saindo ali do lado de baixo do plano, vamos dizer assim, em relação ao que eu estou olhando, né? E o módulo é dado por μi sobre 2r. Então, é lógico que a gente poderia provar todos esses valores, mas não é. A intenção é que permeabilidade magnética, né? O I é a corrente elétrica e 2R, né? 2R, onde o R aqui representa o raio dessa espira circular. Interessante ressaltar aqui o seguinte, que nós estamos falando do campo magnético no centro da espira, tá? Por isso aqui é o raio dela, ó. É claro que se eu fosse pegar outros pontos ali, eu teria que avaliar, mas no nosso caso aqui, em relação ao ensino médio, a gente está interessado só em determinar como é que é esse campo e como é que é o campo no centro ali da espira, uma espira circular no caso, ok? Essa é a nossa intenção. Aqui uma outra vista, né, também aí meio lateral, né, eu teria essas linhas ó, atravessando ali a espira, olha como é que funciona, né? Regra da mão direita, para a gente determinar isso aqui bem, ó. Regra da mão direita, o sentido da corrente, e aí você com os outros dedos, né, acha ali a orientação do campo. Uma outra vista, muito comum também. E aqui é legal da gente pensar o seguinte, eu estou olhando, essas espiras agora está coincidindo com o plano da minha apresentação. Quando eu tenho o sentido horário, para esse plano que eu estou olhando, como é que fica a corrente? Ó, só você usar a regra da mão direita, você vai ver que esse vetor estaria saindo do plano. Então, olha, ó, saindo do plano. Né? Agora, do outro de baixo ali, quando a corrente está no sentido horário, esse vetor estaria entrando nesse plano que eu estou olhando. Né? Então, está entrando. Esse xizinho aí quer dizer que está entrando. Né? Ou estrelinha, né? Tem gente que fala dos dois modos. Então, aqui esse que estaria saindo e aqui entrando. Certo? De acordo com o sentido da corrente, você determina isso. Né? Uma outra representação possível é dizer que aqui, ó, formaria um N de acordo com o sentido da corrente. Por que N? Que quando está saindo é norte. E aqui que está entrando é sul. Então, pegar o sentido da corrente, dá para desenhar um S aqui. Né? Parece o S de... Não posso falar nem que é propaganda. Mas ficaria certinho aqui, né? Da gente entender também, de acordo com o sentido da corrente, que esse polo, esse lado, melhor dizendo, né? Da espira que eu estou olhando, esse plano da espira, eu teria um polo norte. É claro que no outro
Desculpa, eu teria um polo sul. É claro que no outro eu teria um polo norte. E aqui, quando eu tenho um polo norte, já que ele está saindo aqui para a gente, do outro lado eu teria um polo sul, onde essas linhas estariam entrando, né? Então é importante a gente também ter em mente isso aí em relação à orientação, né? Para a gente finalizar aqui, vamos pegar o caso do solenoide, né? Em relação ao solenoide, novamente a gente tem que fazer a mesma leitura, né? Pego aqui o sentido da corrente elétrica e aí, de acordo com o sentido da corrente, eu determino a orientação do campo ali no interior. É interessante observar que no caso do solenoide, nós temos aqui no interior, e quanto mais próximo essas bobinas estiverem, né, e maior o número melhor, quanto mais próximo esse enrolamento estiver e maior o número ali de espiras, né, enroladas dessa maneira, eu vou mais próximo eu vou ter aqui de um campo uniforme aqui no meio, né? Então esse é um detalhe importante. Ele vai gerar aqui no interior um campo uniforme e é esse que a gente está interessado em determinar. E vocês podem pensar que isso teria implicações e aplicações aí importantes, né? Aqui para a gente ver melhor nessa outra representação, veja o sentido da corrente. Ó. Então, pelo sentido da corrente, usando a regra da mão direita, aqui as linhas de indução ficariam entrando, então eu tenho um polo sul, enquanto de cá estão saindo, eu tenho um polo norte. Né? E como é que fica o campo ali, que eu disse para vocês, praticamente uniforme no interior? Como é que a gente pode calcular a intensidade desse campo? Né? A orientação, então, regra da mão direita, né? E o módulo, ó, Mi I N sobre L. Né? Aqui está Mi0, mas obviamente se não for o vácuo, eu tenho, né, outro valor de Mi. Mi I N sobre L. Né? I é corrente elétrica, o Mi a gente já sabe o que é. N é o número de espiras que eu tenho aqui formando esse solenoide. Né? E L seria o comprimento dele, né? O comprimento do solenoide. Né? Muitas vezes nos problemas não vem o número de espiras, mas vem a densidade linear de espiras, ou a densidade de espiras. Nem falo o que é, mas fala que é densidade. Como assim? Vem 500 espiras por metro. Quando fala em espiras por metro, está falando em densidade, né? Se está falando em densidade, ele já está te dando aqui, ó, esse termo N dividido por L, tá? Então, muitas vezes, ao invés de fornecer para a gente o número de espiras, o problema fornece a densidade de espiras. Tantas espiras por metro, tantas espiras por centímetro. Aí tem que tomar cuidado, né? Porque se aparecem espiras por centímetro, eu tenho que converter isso, uma vez que os outros termos aqui estariam em unidade do sistema internacional e eu quero determinar o campo em Tesla, que também é a unidade aí do campo magnético no sistema internacional de unidades. Tá? Então esse é um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje em relação ao campo magnético, né? Então nós vemos aí que corrente elétrica gera campo magnético, ou seja, cargas elétricas em movimento gera campo magnético, que é o efeito magnético da corrente, que eu já havia falado com vocês, e aí na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou gravar, a gente vai começar a falar de força magnética, ou seja, quando essas cargas estão em movimento na região onde existe um campo, né, elas vão ficar sujeitas a uma força magnética. Esse é o próximo tópico aí, próximo ponto que nós vamos estudar juntos. Então, até lá.